Esse é o programa Atlas da Educação, do canal do professor Djalma Cremonesi. É uma satisfação muito grande recebê-los nessa noite para nós discutirmos esse tema muito importante, que é a história da ciência da religião, com o pós-doutorando Fábio Stern. E junto com o Fábio nós temos também como debatedora a professora doutora Yara Ferrão, que pertence ao curso de Ciências da Religião da UFSM como professora tutora. Eu vou coordenar os trabalhos, Me chamo Amarildo Trevisan, sou professor do curso de Ciências da Religião e também atuo no programa de pós-graduação em Educação da UFSM, mestrado e doutorado. Boa noite, professor Amarildo, boa noite, professor Yara, e boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado por abrirem esse espaço para falar sobre a história inicial da ciência da religião, e até porque agora, em 2020, a nossa disciplina completou 150 anos de existência. Foi em 1870 que o alemão Friedrich Max Müller, o pai da ciência da religião, proferiu a sua palestra Introduction to the Science of Religion na Royal Institute em Londres, demarcando historicamente o início dessa nova ciência. E nesse quesito, eu quero parabenizar já de antemão a Universidade Federal de Santa Maria por abrir espaço para falarmos sobre isso, não só dentro da disciplina, mas de uma forma pública. Embora desde 2018 esteja já nas diretrizes curriculares nacionais para as licenciaturas em Ciência da Religião no Brasil, que o ensino da história da disciplina, e não apenas a história do ensino religioso, deve ser uma obrigação, em grande medida os cursos brasileiros ainda não se adaptaram para essa realidade. Então, nesse sentido, a gente ter a Universidade Federal de Santa Maria abrindo esse espaço já para os estudantes da sua primeira turma, já demonstra que realmente o nosso curso está na dianteira e está se destacando em relação a outras licenciaturas brasileiras. Os pais fundadores da ciência da religião foram o Friedrich Max Müller, que eu acabei de mencionar, o Cornelis Petrus Tilly e o Pierre Daniel Chantepied de La Saulcy. E a gênese da nossa ciência foi fruto de um movimento acadêmico que visava desenvolver uma forma de estudo acadêmico, estudo científico sobre as religiões, que fosse independente da teologia e das pastorais, cujo método de construção do conhecimento fosse empírico e, portanto, se diferenciasse também da filosofia da religião. E aqui a gente tem que contextualizar que, nesse momento histórico da Europa, a palavra final sobre qualquer pesquisa sobre religiões sempre tinha o aval dos teólogos, e era justamente contra esse tipo de interferência das lideranças religiosas que os primeiros cientistas da religião, lá no século XIX, estavam trabalhando quando eles criaram essa nova área do conhecimento. A ciência da religião surgiu naquele contexto histórico europeu em que as expansões colonialistas estavam fomentando o surgimento das ciências humanas, em alemão Geisteswissenschaften, e quando os colonizadores entraram em contato com a cultura desses povos asiáticos, polinésios, africanos, enfim, eles perceberam que tais culturas eram muito diferentes da cultura europeia, e dessa forma, uma demanda passou a ser fomentada por pesquisadores qualificados que pudessem explicar para os interesses colonialistas como que eram esses povos. No campo das religiões, os teólogos foram os primeiros que foram chamados para tentar explicar no que os selvagens, aqui entre aspas, mas a forma como eles eram chamados na época, no que os selvagens acreditavam. E por mais que o objetivo inicial dos teólogos fosse o de evangelizar os selvagens, pelos teólogos metodologicamente partirem do paradigma cristão como referência naquela época, eles acabaram não conseguindo atender esse objetivo que os interesses econômicos colonialistas tinham. Então, não por acaso, muitos povos colonizados, na incapacidade de conseguir se traduzir a cosmologia e a visão de mundo deles, acabaram sendo exterminados nessa época. Mas nem todo colonizador queria exterminar a população local. Então, para ir ao encontro de toda a extensão desse projeto de dominação econômica e colonialista que acontecia nesse momento, muitas ciências humanas foram criadas para oferecer subsídios para países como França, Países Baixos, Bélgica, Inglaterra, de como dominar com maior eficácia os povos. E a Religionswissenschaft, literalmente a tradução é ciência da religião, foi mais uma dessas ciências que foi criada dentro desse bojo da Geisteswissenschaft. E nesse sentido, a gente também teve um
um histórico fortemente marcado pelo colonialismo, assim como tiveram a antropologia, a psicologia, e muitas dessas primeiras pesquisas, né, na nossa área visaram a dominação da cultura desses povos e a confirmação de uma suposta superioridade europeia ou da religião europeia. Apesar disso, né, essa questão econômica e inclusive ética que tinha por trás, foi o colonialismo que permitiu que houvesse essa primeira institucionalização universitária de uma nova ciência chamada ciência da religião. E que se a gente está dentro dela nesse momento, se torna importante que a gente estude o nosso passado, por mais que a gente tenha consciência hoje de que esse passado precisa ser superado. Como disse o filósofo espanhol Jorge Santayana, no seu livro A Vida da Razão, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Então, se a gente quer desenvolver uma prática em ciência da religião hoje, no século XXI, que valorize a diversidade religiosa sem tomar partido de uma ou de outra tradição, a gente precisa saber de onde que a gente veio e aprendendo com os erros e com os acertos daqueles que pavimentaram o nosso caminho até aqui, para que a gente consiga, então, construir um projeto nosso de ciência da religião de forma consciente e de forma responsável. A nossa institucionalização universitária ocorreu antes de outras ciências que hoje são mais bem estabelecidas no Brasil, como, por exemplo, a psicologia, que só foi institucionalizada em 1879, e a sociologia, que só foi institucionalizada em 1892. A primeira cátedra de ciência da religião foi fundada em uma universidade europeia em 1873, quer dizer, 6 anos antes da psicologia ser institucionalizada em uma universidade. Daí, em 1876, a gente teve a segunda, fundada na Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Em 1877, 4 novas cátedras foram criadas nos Países Baixos. Em 1879, foi inaugurada uma primeira cátedra na França. Depois foi seguida, em 84, por uma nova cátedra na Bélgica, outra em Roma. E países, inclusive, muito distantes da Europa, como, por exemplo, o Japão, tiveram já a sua primeira cátedra de ciência da religião criada já em 1903. Então, a gente realmente está falando de uma ciência que ela é antiga, ela não é uma ciência jovem, a gente está falando de algo que tem pelo menos 150 anos de tradição. Aliás, no Brasil, a primeira referência ao termo ciência da religião apareceu em 1914, na obra de Raimundo Faria Brito, que utiliza a nomenclatura ciência das religiões, com ciência no singular, religiões no plural, e cita os 3 pais fundadores da área, o Max Miller, o Cornélio Steele e o Chantepie de la Salcy, que eu mencionei já. Em 68, a Universidade Federal de Juiz de Fora, na tentativa de abrir uma graduação em teologia, recebeu um parecer desfavorável por conta da laicidade do Estado, e daí o Newton Sucupira, que na época estava à frente do Conselho Federal de Educação, sugeriu que o curso fosse alterado, então, em vez de a universidade abrir um curso de teologia, que ela mudasse e abrisse um curso de ciência das religiões. O Newton Sucupira também utilizou a nomenclatura com ciência no singular e religiões no plural. Até aqui, a nomenclatura usada no Brasil estava em consonância com as nomenclaturas que estavam sendo utilizadas nos países europeus. Scientific Study of Religion, Religionswissenschaft, Science of Religion, enfim, todos termos que utilizavam o termo ciência no singular. Foi a partir de 1969, quando os teólogos que queriam abrir o curso de teologia na Universidade Federal de Juiz de Fora, que eles mudam o nome desse curso de ciência da religião para ciências da religião. E isso meio que foi seguido por quase todo o resto do Brasil, embora os 2 cursos mais antigos, esse da própria Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi inaugurado ainda na década de 60, e o da PUC São Paulo, que é o segundo mais antigo, inaugurado no início da década de 70, hoje utilizem a nomenclatura no singular ciência da religião. Os primeiros periódicos científicos foram abertos ainda no século XIX, como a Revue de l'Histoire de la Religion, que foi inaugurada em 1880, o Archive für Religionswissenschaft, que foi lançado em 1898, e além disso, o nosso primeiro congresso internacional, ele já ocorreu também no século XIX, em 1897 na Suécia, e em 1900, em Paris, foi decidido que o primeiro evento acadêmico da disciplina fosse nomeado como Congresso de História das Religiões. E daí, a partir desse momento, a gente tem a adoção desse termo, História das Religiões, que se deu não porque os cientistas da religião queriam que fosse um congresso de historiadores. Na realidade,
A história do século XIX estava pouquíssimo interessada no estudo das religiões. O interesse historiográfico pelas religiões ele vai se dar depois, no século XX. Então, esse termo inicial, História das Religiões, ele foi adotado por essa nascente ciência da religião da época para reforçar que a abordagem dos seus congressos deveria promover um estudo empírico e que considerasse que as religiões não são revelação divina ou manifestações do transcendente, e nem tampouco cuja abordagem partisse de silogismos ou de premissas universais. O que eles queriam com essa nomenclatura, durante essa fase inicial da disciplina, é que as religiões fossem estudadas como produtos humanos, socialmente concretos, localizados na história. E é por esse motivo que quando a gente pega associações mais antigas de ciência da religião em língua inglesa, como por exemplo a IAHR, International Association for the History of Religions, eles ainda utilizam essa nomenclatura. E mesmo o caso do Eliade, né, que ele em algumas obras aqui do Brasil foi traduzido que está fazendo história das religiões, é muito fácil a gente perceber que, na verdade, o trabalho do Eliade ele não é um trabalho historiográfico, é um trabalho anim-histórico, e o que, na verdade, o Eliade está fazendo quando ele fala que faz história das religiões é ciência da religião, mas escrito em língua inglesa. A gente tem que lembrar que a obra do Eliade ela foi traduzida do inglês para o português, e às vezes as pessoas que traduziram não têm esse conhecimento da história da disciplina. Então, desde o princípio, os cientistas da religião, eles buscaram criar uma disciplina que tivesse métodos que legitimassem o seu trabalho enquanto membros de uma área autônoma, e aqui a autonomia específica é filosofia e teologia, porque as outras disciplinas ainda não existiam. A única que meio que existia ali era a etnologia, que depois vai virar antropologia, né, mas que surge mais ou menos na mesma época. Mas quando a ciência da religião, nesse início, está pedindo por ser uma área autônoma, é realmente dos estudos teológicos e dos estudos filosóficos. E daí, já na década de 1920, isso levou o Joachim Vah a dividir a ciência da religião em dois ramos principais, que seria o primeiro deles, o estudo empírico da religião, que também pode ser chamado, né, de história das religiões, nesse espírito do que foi o Congresso de Paris, cuja abordagem é uma abordagem especialista, tendendo a priorizar por perspectiva indutiva as particularidades de um grupo religioso, de uma tradição específica ou de uma cultura específica, e o segundo ramo seria o estudo sistemático da religião, também conhecido como religiões comparadas, cuja abordagem seria universalista, focado em classificar diferentes religiões a partir do estudo de várias culturas religiosas e por um viés dedutivo. E veja que a teoria do Joachim Vah não se trata de preferir um ou outro ramo, porque o Joachim Vah diz que o cientista da religião ele deve trabalhar com as duas partes da taxonomia da área ao mesmo tempo. Para que eu possa comparar diferentes tradições religiosas, que é o que a gente faz no ramo do estudo sistemático, o cientista da religião ele precisa antes colher dados empíricos sobre as particularidades dos grupos específicos, que é o ramo do estudo empírico da religião. Nenhuma outra disciplina das ciências humanas, que também pesquisa a religião, trabalha a religião com essa dinâmica metodológica. Tudo isso começa pela filologia, que era a área de formação original do Max Miller. No século XIX, quando as ciências humanas estavam surgindo, havia uma concepção na academia europeia de que, assim como a matemática servia de base para as ciências naturais, as ciências humanas deveriam se pautar no estudo das línguas. E, nesse sentido, o estudo filológico foi considerado adequado para a fundamentação da ciência da religião. Além disso, a filologia também pode recorrer a estudo comparado de idiomas, em especial no seu aspecto histórico, o que acaba dando essa característica que a ciência da religião tem até hoje, de ter esse foco na comparação de diferentes religiões. Conforme explica o Grechat em seu livro Introdução à Ciência da Religião, o que filologicamente poderia ser correto nem sempre teria sentido religioso e vice-versa. Alguma coisa que o discurso religioso tinha sentido, quando você estudava um texto desses idiomas, né, mais antigos, como sânscrito, hebraico, poderia perder o sentido filológico. Então, o que acabou acontecendo? Foi demonstrada uma demanda, ainda no século XIX, dentro da filologia, ainda não existia a ciência da religião, que era necessário ter profissionais para estudar essas línguas mais antigas, como sânscrito, hebraico, né, que tem essas obras, né, religiosas, essa cultura religiosa muito forte, que era necessário ter um profissional com uma especialização dupla, que conhecesse
tanto a religião alheia quanto a língua estrangeira. E a existência de um cientista da religião, então, passou a ser solicitada por uma demanda específica que surge de outra área, que é a filologia. Foi para atender essa demanda que Max Miller, o pai da nossa disciplina, que era filólogo de formação, especialista em sânscrito, propôs a criação da disciplina Ciência da Religião. Ele sabia que ele enfrentaria grandes resistências de dois grupos rivais. A gente está falando aqui do século XIX, o ápice do modernismo, quando ideias como separação total entre coisas da religião e coisas do Estado, né, ou coisas da religião e coisas da ciência, estava meio que no ápice do zeitgeist, do espírito da época. Além disso, os próprios cientistas, eles foram grandes opositores de um estudo sobre as religiões. Existia muito uma crença geral entre a academia do século XIX de que a religião iria acabar. Do outro lado, a gente tinha os religionistas, que queriam estudar as religiões, ou aqui no caso mais específico, a religião no singular, para comprovar que o cristianismo era a melhor ou a pior religião do mundo, porque teve muitos teólogos que, embora cristãos, demonstravam uma certa preocupação em mostrar uma corrupção do cristianismo, de como o cristianismo tinha se desvirtuado. Mas o X da questão é que eles tinham esse interesse de reforma da religião. E ciente de que existiam esses dois grupos, o que o Max Miller pensou? Ele pensou em tentar chegar em um meio termo. Ele acreditava que seria possível que a ciência da religião surgisse enquanto um estudo científico distanciado sobre as religiões, ou seja, que tivesse o mesmo crivo acadêmico de qualquer outra ciência empírica, e daí para ele, nesse sentido, né, o método não empírico dos religionistas, ou seja, da filosofia e da teologia, deveria ser abandonado. Ao invés de a gente estudar as religiões como revelações ou debater sobre a verdade última ou sobre a questão moral das religiões, o cientista da religião estudaria os textos sagrados sem julgar as religiões. Então, dessa forma, deixando de lado os aspectos da sua própria cultura e crença, o cientista da religião trabalharia com uma fonte material concreta, aqui no caso o livro religioso, o texto religioso, né, para estabelecer um estudo comparativo entre diferentes linguagens religiosas e características culturais que fomentam, né, essa compreensão religiosa do mundo. E, portanto, né, ou seja, ali trabalharia uma comparação entre diferentes religiões. Adotando o paradoxo do Goethe sobre as línguas, que dizia que quem conhece apenas um idioma não conhece nenhum, porque o estudo da língua exige um estudo comparativo entre diferentes idiomas, o Max Miller também cunhou uma de suas frases mais conhecidas. Quem conhece só uma religião não conhece nenhuma. Max Miller, ele atentava que mesmo que houvesse milhares de cristãos cuja fé pudesse mover montanhas, tais pessoas não conseguiriam falar sobre a natureza própria do que é religião se elas não conhecessem nada além da sua própria tradição religiosa. E esse pensamento, que é fortemente pautado na lógica metodológica da filologia, continua sendo até hoje a atitude teórica básica do cientista da religião. Diferente de profissionais de outras áreas, como por exemplo sociólogos, antropólogos, historiadores da religião, o cientista da religião ele precisa impreterivelmente ter um conhecimento, mesmo que generalista, de várias religiões para poder ser reconhecido por seus pares como cientista da religião. Já o antropólogo da religião, por exemplo, ele pode ser especialista apenas no pentecostalismo e ele vai continuar sendo reconhecido como antropólogo por seus pares, mesmo que ele não tenha qualquer outro conhecimento técnico sobre outras religiões para além daquela que ele estuda como objeto principal. Mas o Max Miller também não queria pender a sua proposta de uma nova ciência para o lado dos cientificistas, ou seja, ele não queria que a ciência da religião estivesse junto daquele grupo que considerava que a religião era um atraso e que previa, né, aquilo que eu comentei, de que a religião era uma forma ultrapassada de pensamento, que seria erradicada naturalmente da sociedade moderna. O Miller considerava que, como as religiões foram criadas pelos seres humanos, e as humanidades nascentes ali no século XIX pretendiam estudar o humano, se nós negligenciássemos a dimensão religiosa, o estudo sobre o ser humano estaria incompleto. Então, diferenciando-se do descaso que os cientistas faziam do objeto religião naquele momento, Max Miller considerava ser essencial para o desenvolvimento do projeto das Geisteswissenschaften, né, as ciências humanas, que houvesse também uma ciência específica sobre religiões como uma das disciplinas dessas ciências humanas. É evidente que muito evoluiu
na ciência da religião desde então. Diferente da proposta inicial do Max Miller, hoje a gente não estuda apenas os textos sagrados, a gente teve uma virada importante que aconteceu já no século XX, já no meio do século XX, e que influencia até hoje a ciência da religião, que é que nós devemos estudar as pessoas religiosas, né, e não só os seus textos. E como uma ciência humana, a ciência da religião também acaba hoje se focando muito mais, né, na pessoa do que meramente em fontes documentais. Mas o foco inicial do Max Miller, de que a nossa ciência fosse focada em documentos, foi importante para que a gente conseguisse se constituir enquanto uma área científica com dados materiais para um estudo empírico que fosse indiscutível e, inclusive, fomentasse os anos iniciais da disciplina. Além disso, deu a tônica de que o cientista da religião precisa conhecer mais do que só uma tradição, valorizando também a religião do outro. Então, convido vocês, se for do interesse de vocês, né, que conheçam esse trabalho. Afinal de contas, assim como um sociólogo precisa conhecer a obra do Durkheim, que é o pai da sociologia, ou um psicólogo precisa saber a existência de Wundt, que é o pai da psicologia, eu considero que é importante que nós saiamos da graduação de ciência da religião, pelo menos sabendo que Max Miller é o pai da nossa disciplina. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Fábio. Excelente tua exposição, parabéns. Então, a gente vai passar agora de imediato para nossa debatedora e mediadora, a professora Yara Ferrão, para fazer também as suas apreciações a respeito dessa temática tão importante. Obrigada, professora Marildo. Boa noite a todos. Boa noite, nossos alunos queridos, aos colegas queridos, pessoas que têm interesse por essa temática. Sejam todos muito bem-vindos, que a gente consiga sair um pouquinho melhor do que a gente chegou aqui essa noite. É muito rica a fala do Fábio, né? E essa ideia que a gente teve de publicizar a aula também vem nesse sentido, de que a gente consiga fazer, que a gente conseguisse publicizar, fazer um maior número de pessoas poder conhecer essa história. Eu tenho certeza que todos os teus colegas estão conhecendo alguns vieses ou sendo provocados em alguma medida com a tua fala. Então, Fábio, enquanto tu falavas, eu ficava pensando aqui, tu fala desse campo marcado pela essa história do colonialismo. Tu, como cientista e como docente, tu percebe esse retorno ao passado sem crítica, e mais, você é concluinte de um curso de licenciatura, e compreendendo também assim, que a educação não é responsável pelas desgraças do mundo, né? Por tudo que... né? Mas que é o lugar profícuo para compreender tudo isso, e mais, para produzir novos sentidos sobre isso, né? Então, assim, eu queria te ouvir um pouquinho que tu acha que é o papel desse licenciado agora, né? Que trabalho, que possibilidades que tu veria para esse profissional de articulação, assim, com os novos sujeitos em desenvolvimento, em sala de aula, para que a gente consiga fazer crítica e não voltar a esse passado quando a gente vê... E aí tu dizias também ao longo da tua fala, né, que a ciência da religião buscou, e me corrija se eu estiver errado, né, ao longo do tempo a sua autonomia, né? Como o profissional pode garantir tudo isso, esse não retrocesso, da gente ver algum viés religioso sendo privilegiado, sendo elencado como superior, como precisa estar perto, inclusive na política, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Fábio. Bom, eu acredito muito numa das teorias muito basilares da ciência, que é a teoria do Ludwig Fleck, que a ciência não se faz sozinha. Aquela velha dito popular, né, de que uma andorinha sozinha não faz verão. Um cientista da religião sozinho, um licenciado sozinho, ele não vai fazer uma mudança. Muito pelo contrário, ele vai ser engolido pelo sistema. Então, quando a gente tem um momento de neofascismo, a gente tem um momento onde a gente tem projetos muito claros, né, de transformar o Estado brasileiro em um Estado teocrático, e instrumentalizar o judiciário, instrumentalizar o legislativo, instrumentalizar o executivo, e passar leis pautado em dogmas, um cientista da religião sozinho não vai conseguir fazer, né? Não vai conseguir lutar contra esse sistema inteiro. Mas eu concordo muito com a tua leitura, Yara, de que é uma responsabilidade dos educadores de conscientização, enfim, dos futuros cidadãos, das crianças, né, e desenvolver esse pensamento crítico, porque esse projeto
de poder, ele odeia tanto a educação, justamente porque forma cidadãos que não vão falar amém e não vão ficar batendo palma para tudo que está sendo falado. Sim, nós tivemos, infelizmente, esse histórico colonialista, assim como também a psicologia teve, né? Eu sei que é a sua área, mas, por exemplo, quando a gente pensa, o Freud falando, né, sobre o futuro de uma ilusão, o totem e tabu, ele tinha uma visão extremamente depreciativa da religião. Essa visão vai mudar no final da obra dele, mas no início da obra dele era uma visão colonialista, uma visão de que tem que ser superada, que tem determinados povos que são primitivos, ele usava esse termo primitivo também. Então, ou seja, esse é um problema das ciências de uma forma geral, e a ciência da religião também acabou sofrendo disso. Nós aqui no Brasil, por uma questão de recursos, eu acho que isso que o professor Amarildo fala reflete muito porque que muitos paradigmas científicos demoram para chegar. O brasileiro nem sempre fala a língua inglesa, né? O nosso país tem essa dificuldade de acesso ao idioma internacional da produção científica, que é o inglês, e não só isso, também não tem recurso. Então, muitas vezes, a gente vê que tem paradigmas que já há 30 anos estão superados no exterior e que no Brasil ainda são evocados. E um paradigma que eu acho que é importante da gente ter claro é esse paradigma de que religião é estudo do sagrado, porque sagrado é uma categoria cristã. Quem vai escrever sobre sagrado são teólogos, como, por exemplo, Vanderlei, como, por exemplo, Rudolf Otto, e isso bebe muito da filosofia do Hegel, que é um filósofo protestante cristão e que está pensando ali por um viés de cristianismo. Quando a gente lê, por exemplo, a obra O Sagrado, do Rudolf Otto, ele fala com todas as letras que judaísmo é uma religião primitiva, que Islã é uma religião mística e que a única religião realmente afinada ao sagrado não só é o cristianismo, como o cristianismo protestante da Alemanha. Então, essa é uma categoria que ainda é muito popular na ciência da religião brasileira. Muitos cientistas da religião falam que fazer ciência da religião é um estudo do sagrado e tentam encontrar sagrado em religiões que tipo, isso não faz sentido, porque sagrado, no final das contas, é o termo politicamente correto para falar do Deus cristão, e daí você vai buscar esse Deus cristão no budismo, vai buscar esse Deus cristão, sei lá, no daoísmo, em religiões onde isso não faz sentido, você acaba daí classificando que essas religiões são menos sagradas ou menos afinadas ao sagrado. A nossa função é aprender, e por isso que eu acho que é importante essa relação do início da ciência da religião com a filologia. Eu tenho que aprender o idioma do religioso pela perspectiva do religioso. Então, se eu vou estudar, por exemplo, uma religião indígena, não é com a minha cabeça de homem branco, sabe, que nasceu numa metrópole e sempre morou em cidades que eu vou conseguir entender esse indígena. Eu tenho que me colocar no lugar do outro. E esse exercício de se colocar no lugar do outro, infelizmente, está cada vez mais difícil na nossa sociedade. Acho que o grande objetivo, o grande desafio para o educador do século XXI é conseguir resgatar dentro de uma sociedade que está cada vez mais individualista, que cada vez acha que a sua opinião vale mais do que os outros, e que está cada vez um passando mais por cima dos outros, conseguir resgatar e promover nas nossas crianças a empatia e demonstrar que as pessoas, elas podem e devem se colocar no lugar do outro, que a minha verdade, ela não é a última verdade, que o fato, por exemplo, de eu não ser de uma religião de matriz africana, de Umbanda, de Candomblé, não me dá o direito de apedrejar as crianças de 10, 11 anos que são dessas religiões, sabe? Que isso é abominação, ser selvagem é isso. Isso é que é selvageria. Então, acho que essa é muito a nossa responsabilidade.